Olá pessoal, para continuar com o fluxo da nossa disciplina, lembremos, nós trabalhamos sobre equações diferenciais de ordem 2 na nossa última parte e encontramos um novo método para encontrar soluções, ou seja, a gente aprendeu uma extensão de cálculo 2 na parte de equações diferenciais, mas nos restringimos na ordem, a gente somente trabalhou sobre equações diferenciais de ordem 2. Então agora tentaremos intercambiar esses papéis. Iremos estudar equações diferenciais lineares de ordem superior. Vamos a tentar mudar a ordem, vamos a trabalhar com equações diferenciais de ordem mais alta e vamos a tentar estudar os métodos que já a gente conhece do cálculo 2 nesse cenário. Sendo assim, a gente vai trabalhar equações diferenciais lineares de ordem superior. Como sempre, a gente vai fazer uma motivação. A gente já estudou certos métodos para solucionar equações diferenciais e a gente se restringiu à ordem, que seria a de ordem 2. E foi assim que a gente chegou a estudar a solução de equações diferenciais por meio de série de potências. Mas por que a gente quis estudar usando séries? Lembremos que uma dessas razões é porque a gente nem sempre consegue encontrar essa solução e se tentar conseguir essa solução pode chegar a ser um trabalho difícil. O que nos leva a lembrar que nesta parte de equações diferenciais lineares com coeficientes variáveis, ou seja, o caso mais geral possível, a gente nem sempre consegue determinar uma solução com funções elementares. E por isso a gente pensa em cálculo 2, porque a gente lembra que lá a gente estudou métodos para a solução destas equações diferenciais e foi no máximo de ordem 2. Lá a gente conseguia determinar certos métodos onde realmente a gente encontrava rapidamente ou de um jeito simples encontrar soluções para este tipo de equações. Então, como na parte introdutória, vamos a lembrar aqueles métodos que a gente estudou na parte de cálculo 2 sobre esta parte de equações diferenciais. Temos uma equação diferencial linear de ordem 2. Então vamos a lembrar que é uma equação diferencial, uma equação que possui derivadas. Que seja linear, que todas as derivadas em qualquer ordem que aparecer estão elevadas ao número 1. Somente tem uma potência. Se esta estivesse, por exemplo, ao quadrado, seria uma equação diferencial, mas já não seria linear. E de ordem 2, porque a máxima derivada que aparece dentro da equação é de ordem 2, ou seja, aparece uma segunda derivada. Também a gente já estudou que esta equação é equivalente a esta equação, sendo que como a gente já está afirmando que é de ordem 2, este A2 a gente pode supor que é diferente de zero. Posso dividir todo pela função A2 e obter esta nova equação, sendo que P de x é A1 de x sobre A2 de x e que dx seria A0 de x sobre A2 de x. Então, vamos a lembrar muito bem destas equaçãozinhas. A gente chamava elas com esta estrela. Agora, o que a gente gostaria de se perguntar é, será que podemos estender todos os métodos que a gente usou em cálculo 2 para equações diferenciais que não somente sejam de ordem 2, sino, por exemplo, 3, 4, ou seja, de ordem superior? Então, para isto, a gente também vai relembrar quais foram os métodos que a gente estudou em cálculo 2. Então, os métodos que a gente já estudou foram de variáveis separáveis, mas este método era como o mais bonitinho, mais legal, a gente usava tipo as diferenciais, mas o problema é que este método é somente restrito para equações lineares de ordem 1. Ou seja, ela funcionava muito bem, a gente somente tinha que saber integrar e conseguíamos obter uma solução aparentemente rápida. Tudo dependia de como estivesse a integral. Qual é o problema? Que somente funciona quando a equação diferencial é de ordem 1. Isso que quer dizer que a equação diferencial somente possui uma derivada. O segundo método que a gente aprendeu foi o método de equações homogêneas com coeficientes constantes. E que quer dizer isso? Repito, na matemática a gente sempre fala de um jeito muito direto, de um jeito às vezes que parece até redundante. São equações diferenciais que têm coeficientes constantes. O que quer dizer que os coeficientes que acompanham as derivadas são funções, mas essas funções são constantes. E homogênea é que a equação diferencial está exatamente igual a zero. Ou seja, lembremos que uma equação homogênea é exatamente quando a equação diferencial está igualada a zero. Coeficientes constantes. Na equação diferencial, os coeficientes que acompanham as derivadas são funções. Para usar este método, a gente precisa que essas funções sejam exatamente constantes, ou seja, as derivadas estão acompanhadas unicamente de constantes. Combinação linear é quando a gente encontra uma solução, a gente poderia encontrar vários tipos de solução e, de um jeito geral, dependendo de constantes, a gente poderia ter infinitas funções como solução.
Claro, repito, isso somente se a gente colocasse a variar uma constante. Lembremos, a gente já trabalhou esta equação na parte de solução de equações diferenciais por meio de série de potências. Era um exemplo, foi um exemplo introdutório. E aqui a gente pensa, quero encontrar uma função que quando derive me dê ela mesma. A gente já tem um palpite de quem é a solução seria uma exponencial e a gente, de um jeito geral, coloca uma constante. Então, esta constante faz de que para qualquer valor que eu dê na constante, isso seja uma solução da equação diferencial. Ou seja, tenho infinitas soluções, mas quase que tivesse somente uma solução e as outras dependem somente de uma constante. Mas lá em cálculo 2, a gente lembra também que se a ordem for 2, a gente pode encontrar duas soluções que a princípio não sejam nada parecidas, que sejam bem diferentes. Também a gente provou que se eu somar as duas soluções, a soma também é uma solução. Isso que a gente chama de combinação linear. A soma, diferença de soluções também é solução. E para que isso realmente funcione, eu tenho que garantizar que as soluções sejam linearmente independentes. O seguinte método é o método de coeficientes indeterminados. Este método tem uma relação bem forte com o primeiro método. Mas, neste caso, a gente não toma como necessário que a equação seja homogênea, o que quer dizer que a equação pode ser diferente de zero, o que leva também que se não é zero, então ela é uma função, e esta função deve ser estritamente uma combinação linear de soluções do primeiro método. Então, essa é a relação forte que tem respeito ao primeiro método. E também, por outro lado, também esta equação deve ter coeficientes constantes. Então, é uma leve extensão desse anterior método. Também a gente aprendeu o método de variação de parâmetros. Este método é muito mais forte e este método é muito mais geral. Então, além de ser geral, ele também não é homogêneo e também tira a condição de que os coeficientes sejam constantes. Então, realmente, ele trabalha com uma equação diferencial bem mais geral. Lembrando que em cálculo 2 a gente somente trabalhou até ordem 2. Mas você também se poderia perguntar, bom, e se é tão geral assim, por que então a gente não sempre usou variação de parâmetros e assim a gente nem precisava trabalhar com soluções de equações diferenciais por meio de série de potências? Então, na verdade, é que realmente ele é muito mais geral, ele funciona muito bonitinho, mas ele tem uma restrição. Qual é essa restrição? Que você sempre tem que, pelo menos, ter a solução da equação homogênea. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Então, nosso objetivo será tentar estender estes métodos para equações diferenciais de ordem superior. Sendo assim, lembrando desses métodos, a gente vai começar a falar deles, mas agora sempre pensando em equações diferenciais de ordem superior. Ou seja, sempre vamos a trabalhar com equações deste tipo, ou seja, vai ser que uma equação diferencial, por quê? Porque tem derivadas. Se estamos falando que é ordem n, então porque pode aparecer pelo menos uma derivada de ordem n, ou seja, uma enésima derivada, e os coeficientes são funções, para este caso, igualadas a outra função. Essa equação a gente vai chamar de 2 estrelas. Agora também, do mesmo jeito que a gente estava trabalhando para a ordem 2, se esta é uma equação diferencial de ordem n linear, porque todas as derivadas, nenhuma aparece com uma potência diferente a 1, então, pelo fato de ser de ordem n, a gente supõe que este an é diferente de zero, pode supor isso, e o que a gente vai fazer é dividir toda a equação e formar uma equação equivalente do mesmo jeito que a gente fez em equações diferenciais de ordem 2, onde a gente obtém uma equação diferencial de ordem n, onde a gente obtém outro tipo de funções. Quem seriam essas funções? Quem seriam aquelas funções que estão acompanhando minhas derivadas e a solução que a gente gostaria de obter? Seria, por exemplo, Pn-1 seria exatamente an-1 sobre an. Seria cada um destes coeficientes, cada uma destas funções divididas por an. Então, basicamente é a mesma coisa. A única coisa que a gente está fazendo é tentando aumentar a ordem. Mas, basicamente, a equação, mesmo que apareça com mais termos, é do mesmo jeito que a gente já conhece. Sendo assim, repetindo, A0, A1, todas as A que aparecem aqui, junto com G, são funções reais contínuas, onde a gente supõe que A é diferente de zero. Essas funções, claramente, quando a gente está pensando em soluções, sempre a gente vê qual é o domínio dessa função. Então, por isso, para fazer o estudo formal, a gente supõe que todas, pelo menos, estão definidas em um intervalo I em comum. Lembremos também que a gente lá em cálculo 2, a gente falava também de condições iniciais. Tanto que lá, tanto na parte final de cálculo 1 como em cálculo 2, a gente falava em problemas de condições iniciais ou em problemas de valor inicial. Então,
você tem uma equação diferencial de ordem n, que, como falamos, tem uma enésima derivada na variável t. A gente sabe também que se a gente consegue de algum jeito encontrar a solução, essa solução fica em termos gerais, fica com constantes, e isso me leva a pensar que para cada constante teria uma solução. Então, lembremos o que acabamos de falar, na verdade são infinitas soluções, é uma família de soluções que dependem dessa constante, mas se eu quero uma solução única, lembremos que lá em cálculo 2, aquele problema de valor inicial, a gente podia falar de solução única. Mas para poder falar dessa solução única, a gente pensava em condições iniciais. Rapidamente vamos a lembrar novamente aquele exercício. Quero encontrar uma função que quando derive me dê ela mesma. A gente já sabe que a solução é uma constante vezes a exponencial. Mas para cada constante, eu vou ter uma solução. Se a gente vê isso graficamente, pelo que acabamos de falar, é como se fosse uma solução, mas na verdade tem infinitas soluções, todas dependem dessa constante. Tem uma família de soluções dependendo dessa constante. Então, tenho a função exponencial e, dada essa constante, eu poderia ter aqui muitas funções. Então, tem uma família de soluções. Mas, lembremos que lá a gente falava um problema de valor inicial. Se tem uma derivada, preciso uma condição inicial. Então, a gente poderia falar, não, eu quero a típica, que em zero, que quando passe por zero, me dê 1. Então, o que quer dizer? Aí tem uma condição inicial, aqui tem uma família, mas se eu coloco uma condição, então já não vou ter uma família. Aí sim somente vou ter uma solução única. Por quê? Porque vou ter y de zero igual a 1, e por outro lado, y de zero será c elevado a e elevado a zero. É só substituir, e para este caso, então, encontraríamos que a constante seria igual a 1. Então, minha solução aqui seria y igual a e elevado a x. Então, observem, de infinitas soluções que dependem dessa constante, se eu coloco uma condição inicial, vamos a obter uma solução única. Essa é a razão de quando a gente pensa em solução única, você precisa uma quantidade de condições iniciais. Se você tinha uma derivada, então precisava uma condição inicial. Se a gente tiver uma equação diferencial de ordem 2, vou precisar duas condições iniciais. O que leva a que se eu tenho uma equação diferencial de ordem n, então vou precisar de n condições iniciais. Sendo assim, vamos a ter em qualquer ponto, para nosso caso, no exemplo anterior, a gente falou do zero, mas pode ser em qualquer ponto do intervalo, onde as funções estão definidas. Pego minha primeira condição inicial, pegamos nossa segunda condição inicial, dependendo da derivada, a terceira condição inicial, e por aí vai até a enésima menos 1 derivada. Isso porque, olha aqui, esta seria a minha primeira condição inicial, segunda condição inicial, terceira condição inicial. Na segunda derivada já estou na terceira, na primeira estou na segunda. Então, quando chega a n menos 1, já estou na enésima condição inicial. Então, com n condições iniciais, a gente já pode falar de tentar encontrar uma solução única. Então, o teorema a seguir nos fornece uma ferramenta muito legal, muito boa. Aquela ferramenta é a que nos permite realmente começar a trabalhar. Aquela que me permitia pensar se as soluções existem, ou seja, que realmente posso começar a estudar, se realmente posso encontrar uma unicidade. Então, esse teorema é um teorema de existência e unicidade para as equações diferenciais nas condições anteriores. Então, vamos a pegar as n funções da nossa equação diferencial. Esta g vai ser exatamente aquela função que está do outro lado do igual, aquela função com que queremos comparar nossa equação diferencial. E o que me diz o teorema é muito relevante. E olha que me pede muito pouco, que isso é super importante. A única coisa que preciso ter em conta é que as funções sejam contínuas e que estejam definidas todas em algum intervalo i aberto, que essa já era uma das condições que a gente já tinha colocado lá no começo. Então, somente com essas duas condições, elas contínuas e todas definidas em um intervalinho aberto, então posso garantir que existe exatamente uma única solução dessa equação diferencial que satisfaz as condições iniciais anteriores. Então, devo ter continuidade, devo ter que todas estão definidas no intervalinho e que satisfazem as condições iniciais, sobre todo o intervalo onde elas estão definidas. Então, isso é um teorema muito relevante. Pensem, quando me falam de existência, qualquer teorema de existência é super importante no sentido que ele já me fala existe. Se existe, posso começar a tentar encontrá-la. Posso começar a tentar estudar como chegar a essa solução. Isso já é muito relevante. E, bom, me dá unicidade em certas condições. Quais são essas condições? A continuidade e o intervalo aberto aí. Então, para começar nosso estudo
de um jeito correto, então vamos a começar com os preliminares, que não é nada mais de falar de coisas que a gente já conhece, só que mudando a notação um pouco para nosso cenário, ou seja, para equações diferenciais de ordem superior. Então vamos a começar com umas noções das quais a gente já estudou. Equações homogêneas. Já mais ou menos a gente sabe que é uma equação homogênea, mas mesmo assim a gente sabe que tudo aquilo que a gente estudou era para a ordem 2. Então também vale a pena a gente novamente falar disso, mas, repito, em ordem superior. Então vamos a pegar uma equação diferencial que esteja igualada a zero. Isso é exatamente o que quer dizer que é uma equação diferencial homogênea. É uma equação diferencial onde a função a qual a gente está comparando a toda a equação é igual a zero. Então, retomando, se temos uma equação diferencial de ordem n, a gente supõe que podemos encontrar n soluções desta equação diferencial. Se a gente, de algum jeito, tivesse essas n soluções, a gente também sabe que a combinação linear é uma solução. É somente ir a substituir cada uma dessas soluções lá e se dar conta que a qualquer combinação linear é solução também. Também satisfaz a equação diferencial H. Agora, o que é uma combinação linear? É pegue todas essas soluções que você já tem, multiplique elas por constantes e some ou faça a diferença. Isso é uma combinação linear. Então, qualquer mistura que você faça entre elas, ela é solução. Você pode calcular isso. Agora a pergunta seria, se eu tenho n soluções, já sabemos que são n soluções, mas agora, se eu encontrar outra solução, será que essa solução posso reescrevê-la como uma combinação linear dessas n que eu já tinha? Aí a resposta é depende. Por quê? Porque primeiro eu preciso verificar certas coisas. Como que? Primeiro, essa solução que estou tentando estudar, se eu consigo escrevê-la como uma combinação linear, ela deve satisfazer todas as condições iniciais. Ou seja, deve satisfazer a primeira, se derivo deve satisfazer a segunda, se derivo novamente deve satisfazer a terceira e por aí vai até a enésima condição inicial. Ela deve satisfazer todas as condições iniciais. E além disso, para poder garantir que eu consigo encontrar uma combinação linear que me dê essa solução que eu tenho na mão, com certeza essas y devem ser linearmente independentes. Mas que exatamente é que duas funções sejam linearmente independentes? Então, para isso, a gente vai tentar lembrar isso também aqui. A independência linear é uma ideia bem específica da álgebra linear. E essa é a razão da gente tentar lembrar que significa que duas funções sejam linearmente independentes. Então, lembremos da definição. Tenho um conjunto de funções, neste caso n, e vamos a falar que elas são linearmente independentes em um intervalo se o único conjunto de constantes que satisfazem esta equação são as constantes igual a zero. Ou seja, que quer dizer, se isto dá zero, a única solução possível para isso dar zero é que todas as constantes sejam zero. Voltando para o caso da constante exponencial. Então, se eu tenho que uma solução é 2 elevado a x e a outra solução é 4e elevado a x, são duas soluções, sim, mas elas entre elas são linearmente independentes? Não, porque se eu pego 2 elevado a x, 4e elevado a x e esta multiplico por 4 e esta multiplico por menos 2, a soma me dá zero. E menos 2 e 4 são diferentes de zero. Então é somente para a gente se lembrar. Para que elas sejam linearmente independentes, o único jeito que pode acontecer para isto ser zero é que todas as constantes sejam zero. Neste caso, estas duas seriam soluções lá daquela solução da equação diferencial, mas elas não seriam linearmente independentes. Então, isso que quer dizer que duas funções seriam linearmente independentes. Então, lá no cálculo 2, a gente fazia essa continha manualmente, mas depois da gente estudar um pouco mais de álgebra linear lá no nosso curso de álgebra linear, a gente encontrou uma ferramenta que é muito útil e, na verdade, para este caso é fundamental. Qual é essa ferramenta? É a ferramenta do Wronskiano. Esta ferramenta me permite determinar rapidamente se duas funções são linearmente independentes. Então, para usar esta ferramenta, vamos a primeiro lembrar ou conhecer que é a definição do Wronskiano. Então, peguemos n funções, todas definidas em um intervalo com derivadas até n-1. Ou seja, se quero comparar n funções, eu vou precisar que todas as funções tenham derivadas até n-1. Se quero comparar 3 funções, vou precisar que, pelo menos, as 3 tenham derivadas até ordem 2. Então, se nosso conjunto de funções satisfazer isso, então podemos definir o Wronskiano dessas n funções como que? Como exatamente o determinante, colocamos as funções, cada uma,
separadas, cada uma sobre uma coluna, e derivamos ela até essa ordem. Então, observem, tenho n funções, ou seja, tenho n colunas, tá? E quantas filas tenho? Tenho uma, duas, até onde? Até n-1, mas esta primeira que está aqui, vamos a ter também n. Então, tenho uma matriz n por n, definida por essas n funções e pelas suas derivadas. Isso para qualquer valor no intervalo em onde elas estão definidas. Então, esse vai ser o Wronskiano. O Wronskiano é o determinante desta matriz que mistura as n funções que eu quero comparar com suas n-1 derivadas. Então, uma coisa para a gente não esquecer é que acabamos de falar que o Wronskiano é um determinante. Então, para isso, a gente tem que se lembrar muito bem como se calculam os determinantes, mas isso é lá de álgebra linear. Também, observe, esse Wronskiano está calculado aqui para qualquer t. Então, em geral, a resposta, como estamos calculando para qualquer t, a resposta deve ser alguma coisa que depende de t. Então, se a gente conseguir encontrar um valorzinho nesse intervalo para o qual o Wronskiano seja diferente de zero, então aí sim podemos afirmar que todas as soluções são linearmente independentes, são LI. E isso é super importante para a gente, porque agora sim, se eu tenho n funções linearmente independentes e estamos trabalhando sobre uma equação diferencial de ordem n, então basicamente eu encontrei todas as possíveis soluções dessa equação diferencial. Daí podemos usar esta proposição para poder tentar responder a pergunta a respeito à combinação linear de soluções da equação diferencial. Então, como primeira condição, se temos que as p da equação diferencial são contínuas nesse intervalo i, a gente já tem um teorema de existência e unicidade. Temos que existe uma solução que satisfaz as condições iniciais, mas aqui não temos a princípio nenhuma condição inicial, então temos pelo menos existência, existe solução. Agora, se eu tenho na mão também que tenho n soluções da equação homogênea, e além disso, se o Wronskiano para algum t é diferente de zero, então a gente já tem que estas funções são linearmente independentes, pelo que a gente acabou de estudar. Então aí sim, tendo essas três condições, posso garantir que para qualquer solução que encontrar, para qualquer outra, não importa qual, a que eu encontrar, essa pode ser expressada como a combinação linear dessas n soluções. Então, repito, se você ter n soluções linearmente independentes de uma equação diferencial de ordem n, basicamente você pode pensar que você encontrou todas as soluções, porque se não está explícita uma solução, essa solução pode ser encontrada por meio de uma combinação linear. Pelo que a gente acabou de estudar, a gente observa que realmente encontrar estas n soluções sendo linearmente independentes é uma coisa fundamental para nós, porque tem uma equação diferencial de ordem n e basicamente estaria encontrando todas as soluções possíveis. A gente sabe que se elas são linearmente independentes, o Wronskiano é diferente de zero para algum t. Então, tendo esta relação, daqui para frente a gente vai falar que se eu consigo encontrar essas n soluções linearmente independentes, vamos a falar que esse conjunto de soluções vai ser um conjunto fundamental de soluções. Então, cada vez que a gente fale seja um conjunto fundamental de soluções, daqui para frente a gente pensa, é um conjunto no qual tenho todas as minhas soluções. Ou seja, tenho n soluções linearmente independentes de uma equação diferencial de ordem n. E com isso a gente dá uma lembrada do que seria uma equação homogênea e além disso a gente estende um pouquinho a teoria que a gente tinha a respeito a este tipo de equações. Agora com isso, então vamos a pular para a parte de equações não homogêneas. Sabemos que então seria uma equação a qual seria de ordem n, mas já não estaria igualada a zero, sino que teria aqui uma função g, e essa basicamente será a única diferença com uma equação homogênea. Mesmo assim, vamos a fazer um esclarecimento, que talvez seria também uma dúvida lá do cálculo 2. Peguemos duas soluções desta equação não homogênea. Se elas são duas soluções, a gente sabe que a combinação linear dessas duas soluções também deve ser solução. Então, se eu faço a diferença delas duas, seria g da primeira menos g da segunda, deveria ser igual, porque são duas equações, e isso daria igual a zero. Então, observem, a diferença é uma solução, mas estaria igualando ela a zero. Ou seja, a diferença é uma solução da homogênea. Então, basicamente, essa homogênea sempre entraria como parte da solução da original. Com isso, então, a gente que teria? Tenho a diferença de duas soluções, a gente sempre se preocuparia por encontrar a solução da homogênea, mais uma solução particular.
Ou seja, a solução da homogênea sempre deve estar, por isso que está aqui, sempre deve estar. E além disso, devo me preocupar por encontrar uma solução particular. Então, cada vez que eu tente encontrar a solução de uma equação diferencial não homogênea, tenho uma solução e essa solução está dividida entre uma solução homogênea mais uma solução particular. E assim poderíamos falar que realmente temos a solução geral de uma equação não homogênea. Com isso, a gente consegue terminar essa introdução de termos que a gente já conhecia e que vai usar daqui para frente para poder fazer aquela extensão, para poder fazer aquele estudo sobre os métodos que a gente já conhece para equações diferenciais de ordem superior. Então, pessoal, bons estudos.